palavra bem interessante. Essa palavra tem a ver com a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Quero tratar sobre isso hoje à noite com você. Então, abra primeiramente a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 9. Igreja de Corinto, primeira carta, capítulo 2, verso 9. Pode olhar para frente e ler comigo? Vamos lá? Todos vocês? Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Agora vamos para Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Todos vocês, se for possível, comigo, vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, amados? Amém. A igreja fala assim para Israel: Israel, falta só 4. Fala para ele assim: força, falta só 4. Faz assim: só 4, Israel. Porque ele está vencendo aí um câncer, em nome de Jesus. Falta 4 sessões de químio e nós vamos cada vez mais declarar esse milagre do Senhor na vida do Israel. Amém? Quero dar continuidade à série de mensagens que a gente está pregando sobre uma vida abençoada. E hoje o tema é como ter uma vida abençoada. É uma parte 2. Diga isso comigo, vamos lá? Agora vamos falar como uma igreja de vencedores. Vamos lá? Como? Você sabe como ter uma vida abençoada? A palavra de Deus tem a receita. E eu quero falar sobre algumas coisas que dependem de nós. Porque pela Bíblia, o que lemos em Efésios 1, verso 3, é que Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, já nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos. Mas tem algumas coisas que dependem de nós, que passa pela maneira como nós pensamos, pelo que falamos, e que tem a ver com as nossas atitudes. E é sobre isso que quero conversar com você nos próximos minutos, e espero de alguma forma que isso possa ajudar você a ter uma vida ainda mais abençoada. Diga amém. Amém. Vamos começar relembrando que Deus nos criou e Ele nos salvou em Cristo Jesus. Não por causa de nós, mas pelo seu sacrifício na cruz. E pelo novo nascimento, Ele nos tornou seus filhos. E então Ele nos selou com o Espírito Santo e nos enche do Espírito. E a sua igreja, Ele confiou a missão de dar continuidade ao ministério e aquilo que Ele começou a fazer na terra. E quero lembrar que Deus planejou para cada um de nós uma vida abundante. Diga, vida abundante. Uma vida plena, uma vida excelente. Uma vida abençoada em todos os sentidos. Se você tem... O que é problema é você pregar a teologia da prosperidade. Isso é problema, isso não é bíblico. Mas você crê numa vida plena, em todos os sentidos, é bíblico, é correto, e Deus quer que você creia assim. Diga amém. Porque você é filho de Deus. Diga amém. Então eu creio de todo o meu coração que Deus quer que você tenha saúde plena. Amém?
Ou você acha que é da vontade de Deus que você fique aí doente, morra doente, sofrendo? É da vontade de Deus? Não, se você crê assim, é melhor você se tornar budista, porque o budismo é que prega a purificação por meio da dor. O cristianismo não. No cristianismo de Jesus, nós cremos que Jesus já levou sobre si, na cruz do Calvário, todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós cremos que pelas pisaduras de Jesus, nós somos sarados. Amém? Então eu creio que Deus quer que você tenha saúde plena. Deus quer que você seja bem-sucedido nos seus estudos, na sua profissão, nas suas finanças. Sim, nas suas finanças. Deus quer que você tenha uma família abençoada. E Deus quer não só que a sua família seja abençoada, mas que a sua linhagem seja abençoada na terra. Ele diz na palavra lá em Êxodo 20, que Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que lhe aborrecem, mas Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e praticam os seus mandamentos. Então, se você for alguém que ama o Senhor, que anda na palavra, que obedece à palavra, não só a sua família, mas a sua descendência, a sua linhagem será próspera e será bem-sucedida na terra. E Deus quer que você seja bem-sucedido no seu ministério. Diga amém. Creio que Deus, o nosso Pai, quer mesmo que você seja próspero e muito bem-sucedido em tudo que você colocar as suas mãos para fazer. A Bíblia diz que onde José do Egito colocava as suas mãos, Deus prosperava. E Deus fazia prosperar até a casa de Potifar, por amor a José. E Deus fez o Egito prosperar, por amor a José. Por que você não levanta a sua mão e diga, vai ser assim comigo? E diga, começa a ser assim comigo. Amém? Eu gosto que você participe, não é por nada não. Eu gosto que você participe, sabe por quê? Para você interagir e tomando posse da palavra que é liberada sobre a sua vida. Quando a gente ouve uma boa notícia, você tem que dizer, eu quero isso para a minha vida. Amém, amados? É preciso que você entenda isso. Eu creio mais, eu creio que Deus quer que você triunfe sobre a sua própria carne, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre as tentações do inferno. Você precisa vencer essas 4 áreas todos os dias. A sua própria carne, diga minha carne. As pressões do mundo. Diga o inferno e o pecado. Porque todo dia nós somos tentados nessas 4 áreas. Não vai ter um dia que você vai amanhecer e vai dizer, hoje eu não vou ser tentado em uma dessas áreas. Todos os dias você vai ser tentado ao seu desejo, à sua vontade, às suas emoções. Todos os dias você é tentado a pensar coisas erradas, a falar coisas erradas, a ter atitudes erradas. E todos os dias você precisa vencer um negócio chamado carne. Carne diz respeito à nossa velha natureza. Isso está ligado ao nosso intelecto, à nossa vontade e às nossas emoções. E a gente precisa vencer esse negócio todos os dias, se quisermos andar em vitória. Diga amém. Todos os dias você precisa vencer o pecado. Hebreus 12 diz que o pecado nos rodeia de perto. Por isso ele diz que nós precisamos correr olhando firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, para vencer o pecado que tão de perto nos assedia. Na verdade o pecado assedia. Mas há uma pressão do mundo, diga-se, a sociedade em geral, que não conhece os princípios de Deus. Há uma pressão para você ser mais um que faz o que todo mundo faz, que age como todo mundo age. Mas a Bíblia tem um padrão, e nesse padrão, como nós sabemos, tem placas sinalizadoras dizendo, é isso aqui, faça isso, esse é o caminho. E a Bíblia também fala de um inimigo chamado diabo, que anda de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a boa notícia, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, verso 14, diz assim. Só nesse versículo, muda a versão, tira da NVI e coloca aí na... Agora lê comigo a parte A, todos vocês, vão lá? Graças, porém, a Deus, que em Cristo... Deixa só até aí. O texto está dizendo, graças, porém, a Deus, que em Cristo, o dia de domingo, nos conduz em triunfo, é isso? Algum dia Ele nos conduz em triunfo, é isso?
O texto está dizendo: graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Amém? Ele não disse que são algumas vezes. E triunfo não é vitória. Triunfo é a comemoração da vitória. Triunfo é após a vitória. Amém? Se você prestar atenção, o que é triunfo, quer saber o que é triunfo? Por exemplo, se o Brasil ganhar amanhã, ainda não será triunfo, sabia? Não, é só uma vitória. Triunfo vai ser se o Brasil ganhar a Copa do Mundo. Sabe o que é triunfo? É quando os caras pegarem a taça e dar a volta olímpica. É quando eles chegarem aqui e forem lá no Planalto, lá em Brasília, desfilar em carro aberto, lá em São Paulo. Isso é triunfo, é a comemoração da vitória. E a Bíblia diz, deixa o texto, que graças a Deus, que em Cristo Jesus, Ele te conduz em triunfo. Você pode triunfar sobre a carne, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. Eu creio que é possível em nossa geração vivermos um poderoso avivamento que nos leve a alcançar não somente a cidade de Marília, mas as nações. Não somos só nós, é claro, são milhares e milhares de igrejas, mas eu creio que a nossa geração pode experimentar um avivamento e marcar as nações. Amém? A minha oração e a minha pregação, e o meu desafio há vários anos é que Deus levante uma geração em chamas, uma geração apaixonada por Jesus outra vez. Uma geração que alcance e que as cidades, a nação e as nações. Uma geração que crê no impossível. Uma geração que crê na Bíblia como ela é. Não uma geração que questiona a Bíblia, mas uma geração que obedece esta palavra. Você quer fazer parte de uma geração assim? Uma geração que anda na palavra. Amém? Diga aleluia. Aleluia. Olha o que está em Salmo capítulo 2, verso 8. Salmo capítulo 2, verso 8. Vamos ler juntos. Olha o que está aí. Você acha que isso são palavras de efeito ou é uma promessa? Eu quero te encorajar a andar na promessa da palavra, ou nas promessas da palavra de Deus. Vamos lá? Pede-me e eu te darei. Meu querido, olha para mim. A palavra diz, esse salmo é um salmo messiânico. Esse salmo está apontando para Jesus. E esse salmo diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. As nações aí não são para mim, para você, para a igreja nenhuma. As nações por herança é para Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Esse é o projeto de Deus, que a gente seja usado e ousado para alcançar as nações para Cristo Jesus. Então você precisa ser abençoado, por quê? Para que você possa alcançar as nações para Jesus, diga amém? Para que nós possamos viver mesmo uma vida plena em todos os sentidos, uma vida abençoada, prometida por Jesus, para que o propósito eterno de Deus, o nosso Pai, torne-se realidade em nossa geração. Primeira coisa que você precisa saber é que você precisa amar o Senhor de todo o seu coração, que você precisa obedecer a palavra, e que você também precisa ter a mente de Cristo, e pensar como Ele pensa, e falar como Jesus fala, e ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Diga amém. E por último, você precisa ser revestido, possuído, ungido e movido pelo Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, se você quer ser abençoado, a primeira coisa, mude a sua maneira de pensar. Diga isso, vamos lá? Mude a sua maneira de pensar. Você nunca irá além dos seus pensamentos. Provérbio 23, parte A, eu vou voltar nesse texto daqui um pouco, mas ele diz: como o homem pensa,
consigo mesmo, assim Ele é. Você vai ser fruto dos seus pensamentos, da sua imaginação, da visão que você coloca na sua mente. Você nunca vai além, nunca irá além dos seus pensamentos. Coloque isso na sua cabeça. Portanto, se você quer uma vida abençoada e plena, como Jesus prometeu em João 10:10, quando Ele disse: eu vim para que tenham vida, e vida plena, vida abundante. A primeira coisa é mudar a forma de pensar, porque quando você muda a forma de pensar, isso significa tirar as lentes naturais e colocar as lentes de Jesus e começar a se enxergar como Jesus te enxerga. Diga amém. E aí todo mundo sabe de cor, Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo, todo cristão precisa renovar a mente. Se ela não for renovada, significa que você vai começar a morrer. E aí não é morrer fisicamente, mas é intelectualmente e espiritualmente. Mas a boa notícia é que se você é nascido de novo, o Espírito Santo já começou a enxertar em você a mente de Cristo. Diga amém. Amém. E aí essa mente de Cristo tem que ser desenvolvida. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, verso 16. Paulo escreve: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora toda a igreja leia bem alto comigo. Nós temos... Eu atrapalhei vocês. Todos juntos, vamos lá? Nós, porém, temos... O texto diz: nós temos a mente de Cristo. E aí, meu querido, eu quero te falar algumas coisas. Se você tem a mente de Cristo, deixa eu começar te dizendo alguma coisa. João 1, começa dizendo sobre Cristo e diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus é o Deus criador de todas as coisas que existem no céu e em todo o universo. Se você tem a mente desse Deus e você pensa pequeno, alguma coisa está errado, e não é com Jesus, é com a sua forma de pensar. E aí você limita o poder de Deus se você pensa assim. Eu quero te encorajar, se você tem a mente de Cristo, a pensar grande, a sonhar grande, a planejar grande, a crer em grandes coisas e a se lançar e a realizar grandes coisas para Deus nesses dias. Quem está entendendo, diga um amém. Nós cremos, e eu quero que você creia. E nós estamos nesse caminho, todo o nosso trabalho é para alcançar cada família dessa cidade para Jesus. Porque não há esperança para a cidade fora do Evangelho de Jesus. Amém? Pode ter certeza, não há esperança. De repente não vai entrar um político no poder e vai pegar uma varinha de candão e dar um passo de mágica e vai resolver. Isso não existe. Essas promessas mirabolantes, você cai nela a cada 4 anos e tudo continua do mesmo jeito ou às vezes pior. Mas há resposta, há solução. Se você quer uma sociedade melhor, menos violenta, se você quer menos drogas, se você quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, então pregue o Evangelho de Jesus como Ele é, porque o Evangelho é que vai transformar a nossa cidade. A esperança é o Evangelho de Jesus. E sabe quem é a pessoa que está aqui para representar Jesus? Quem é que está aqui para representar Jesus? Fala, sou eu. Diga, sou eu. É você mesmo, é você. Se você é um servo de Deus, as pessoas precisam ver Jesus como Ele é, através da sua vida. Agora, se depender de você, que Jesus eles verão? É para a gente pensar. Como igreja, como filhos de Deus, e se você tem a mente de Cristo, você precisa ter a mentalidade de um conquistador. Diga, a mentalidade de conquistador.
Amém? O grande problema é que às vezes nós temos muito mais uma mentalidade de escravos, não uma mentalidade de conquistador. A gente já ouviu tanto não na vida, que quando você ouve uma palavra como essa, a primeira coisa que você vai sair da frente e falar: ih, aquele pastor, sei não, hein? Acho que ele pregou alguma coisa de positivismo, pensamento positivo. Não, longe de mim, eu não estou pregando essa coisa, eu estou pregando a palavra de Deus para você. Muda a mentalidade. As crianças começam a ouvir um não ainda bem cedo, bem cedo. Logo que os nãos começam para uma criança, quando ela começa a engatinhar. Aí vai botar a mão na tomadinha, a mamãe já fala: não, não, filhinho, isso aí dá choque. Aí agora já quase não se faz mais tanto, né? Mas eu acho que ainda se faz por aí, né? Assar aquele frango de domingo, assim. E aí a criança vê o frango lá, a luz do fogão acesa, ela acha que é negócio terrível, ela vai botar a mãozinha, a mãe já fala: não, não. Não é isso. Rapaz. Ok. Ela fala assim: não, não, filhinho, esse negócio aí queima. Aí a criança insiste, presta atenção, a criança insiste de colocar a mão no forno, ali no vidro do fogão. Ele leva um tapinha, se brincar leva 2. Não, não, não já disse que não? Ele leva 3 nãos. Agora, presta atenção. Se você tem 40 anos, quanto aqui já, não fica com vergonha não, eu já tenho mais de 40. Quantos aqui já tem de 40 anos para cima? Levanta a mão. Ó, que galera aí, experiente, muito legal, vamos aplaudi-los. Olha para mim, sabe o que eu quis dizer? Você não sabe, olha para mim. Olha para mim. É que uma pessoa de 40 anos já ouviu e processou na sua mente cerca de 350 mil nãos. 350 mil nãos. E aí sabe o que acontece? Você vem para a igreja, e aí você ouve a palavra, mas você tem 350 mil nãos aí, que você ouviu e processou no seu cérebro. E a hora que você sai por aquelas portas, o seu psicológico começa a te achatar e começa a dizer: não é possível viver o que você ouviu. Então o problema é o nosso sistema, a nossa maneira de pensar, a maneira como nós somos formatados, e os nãos que ouvimos que estão aí ocupando lugar na nossa mente. Então quando você se converte, você tem que desconstruir a cultura do não para construir a cultura do sim em Cristo Jesus. Diga amém, dá um grande aplauso a Jesus. Porque em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, verso 20, diz assim: porque em todas as promessas, pode deixar quantos, aí está na NVI, mas pode deixar na NVI mesmo. Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, e por meio dele o amém. Você pode levantar a sua mão e dizer assim: em todas as promessas. Não, fala bonito. Em todas as promessas feitas por Deus, o nosso Pai, diga: em Cristo eu tenho sim. Sabe quantas promessas tem na Bíblia? Mais de 8.000 promessas. Sabe o que esse texto está dizendo? Que em todas essas mais de 8.000 promessas, você já tem em Cristo Jesus o sim e o amém, o sim e o amém, o sim e o amém. E se você sabe que tem o sim e o amém em Cristo Jesus, então você tem que ter uma mentalidade de conquista. Diga amém. Porque se você não tiver mentalidade de conquista, você vai se acomodar. Você vai ficar acomodado. Sabe qual é o problema? É você que se acomodar assim: tá bom, já cheguei lá, já fiz uma faculdade, já tenho um emprego, tá bom. Meu Deus.
Muito bem. Então você pega e você, às vezes, se acomoda aí. E aí o problema é que o bom é inimigo do ótimo. E o ótimo é inimigo do excelente. E o excelente é inimigo, sabe de quê? Daquilo que é extraordinário. E o extraordinário é inimigo daquele que é excepcionalmente melhor. E Deus quer te impulsionar para aquilo que é excepcionalmente melhor. Diga amém. É isso aí. Então eu quero encorajar você a mudar a maneira de pensar. Olha para o seu vizinho de cadeira, te dou 20 segundos, você falar para ele assim: você precisa se enxergar como Jesus te vê. Olha para mim, já passou os 20 segundos. Já passaram. Agora diga para você mesmo, diga: eu preciso me enxergar como Jesus me vê. E diga: como o Pai me vê. Olha para mim, porque como o Pai Celeste te vê, sabe como é que é? Ele te vê através de Jesus. E quando o Pai olha para você, ele já vê pela justiça de Jesus. Então em Jesus não há mais condenação sobre a sua vida. Em Jesus você é salvo, redimido, lavado, comprado, revestido, você é a justiça de Deus. Olha para mim, quero te falar uma coisa interessante. Autoestima baixa, autoimagem negativa e sentimento de culpa não são humildade. Vou repetir. Autoestima baixa, autoimagem negativa, sentimento de culpa não é espiritualidade e não é humildade, é pecado. Significa que você não se vê como Deus te vê. Isso significa que você não está aceitando a obra da cruz na sua vida e a obra do Espírito Santo, aquilo que Ele já operou em você. Está cheio de gente na igreja que tem uma autoestima tão baixa, uma autoimagem tão negativa, porque você começa a pensar e começa a falar: pastor, é que eu cresci na favela, pastor, é que eu nasci no interior do interior, pastor, é que meu pai era assim, minha mãe era... E aí você começa a apontar para os outros, e você desenvolve uma autoestima baixa, uma autoimagem totalmente distorcida daquilo que Deus construiu em você. Hoje eu te encorajo, eu vou repetir: coloca as lentes do Pai e te enxergue como Deus te vê. Em Deus você é obra-prima, desde a criação, quanto mais no seu novo nascimento. E através do seu novo nascimento você é justiça de Deus. Para com essa autoestima baixa, essa autoimagem distorcida, negativa. Para com esse sentimento de culpa. Pastor, eu tenho sentimento de culpa, pastor, porque lá no passado, e você começa a enumerar: eu fiz isso, eu pequei, eu fiz aquilo. Você começa a enumerar pecados. Deixa eu dizer uma coisa: pecado que é confessado com arrependimento sincero e honesto é pecado perdoado. Porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, te purifica de todo pecado. Vou repetir: o sangue de Jesus, o Filho de Deus, te purifica de todo pecado que você confessou ou confessar sincera e honestamente. Então, se você confessou, e a Bíblia garante lá em 1 João 1,7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e você está trazendo de volta o seu pecado, então você se acha melhor que Deus, porque Deus diz que você está perdoado e você diz que não está. Por isso que é pecado, você se enxergar de maneira distorcida. Então hoje eu quero encorajar você a se enxergar na sua mente e com seus olhos espirituais como Deus te enxerga. E acabar com esse negócio de você ficar carregando sentimento de culpa. Se você confessou, Isaías 1,18 diz: vinde a mim, diz o Senhor,
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã, e mais alvo que a neve. Ou seja, eles deixam de existir. Diga amém. E se você não toma posse da obra de Deus, isso é falta de fé. E falta de fé é pecado. Diga amém. Muitas pessoas se convertem a Jesus Cristo e entram para a igreja, seja qual for a igreja. Porém, continuam com a mentalidade de escravos. Isso os impede de romper. De romper na fé, de romper na profissão, de romper em todas as áreas. Isso impede você. Se tiver um entrave na sua mente, isso vai impedir você de ser bem-sucedido. Isso vai impedir você de viver uma vida abundante, uma vida abençoada. E aí, com muita facilidade, essas pessoas que têm entrave na mente, primeiro, elas se tornam religiosas. Depois elas se tornam críticos. E depois elas se tornam pessoas reclamadoras. E depois elas começam a murmurar, que é mais forte ainda. Murmuração é uma oração ao diabo. E depois elas se tornam céticas, mesmo dentro das igrejas. E depois elas se tornam desleais. Ainda que tenham um estilo de vida cristã, ainda que tenham aparência de piedade, ainda que tenham aparência de espiritualidade, e ainda que continue frequentando algumas igrejas evangélicas. Presta atenção, quando não renovamos a nossa mente, vou repetir, nós começamos a morrer psicologicamente, espiritualmente. E aí morre o primeiro amor por Jesus, segundo tempo que você nem ora mais. Morre a vida de oração, morre o prazer na adoração. E aí morre a comunhão com os irmãos. E morre a paixão por vidas, morre a visão e por fim morre a fé. Quem tem a mentalidade de um conquistador anda pela visão e não pela vista. Porque a visão aponta para o invisível e a vista aponta apenas para aquilo que está diante dos nossos olhos. Estão entendendo? Deixa eu dar um exemplo disso. Vamos lembrar de Abraão. Quando Deus o chama, logo lá em Gênesis capítulo 13 e capítulo 15, Deus fala com ele. E Deus dá a ele uma visão em 4 dimensões. Diga uma visão em 4 dimensões. Talvez seja essa visão que você está precisando. Diga uma visão em 4 dimensões. Primeiro, a visão era geográfica. Diga geográfica. Deus chega para Abraão e diz: percorre a terra. Olha a terra de Israel hoje, Canaã, porque ele diz: percorre, vai no seu comprimento, vai na sua largura. E aí Deus diz: toda essa terra que você vê, toda a terra que você está vendo, eu vou dar a você e a sua descendência para sempre. Isso é uma visão geográfica. Mas em Gênesis capítulo 13, de 13 em diante, ele amplia essa visão, e eu chamo de visão exponencial. Deus fala com Abraão e diz: olha o pó da terra. E ele está dizendo: olha o pó da terra, e lá muitos lugares ali é deserto. E Deus diz: assim será a sua descendência. E ele está falando isso para um homem que ainda não tinha filhos. Assim será a sua descendência. E aí Deus acrescenta, de tal maneira que se alguém puder contar o pó da terra, assim se contará a tua descendência. Esse é o segundo nível da visão, a segunda dimensão da visão. A primeira é uma dimensão geográfica, a segunda é uma visão exponencial. Mas aí em Gênesis 15, verso 5, Deus vem a ele, é claro que aí é uma teofania, uma aparição pré-encarnada de Jesus Cristo. O Senhor vai até a tenda de Abraão, está conversando com ele, e Abraão fala com Deus. Deus diz: Abraão, seu galardão vai ser muito grande. E Abraão diz: não vai ser não, porque o Senhor não me deu filho. Aí Abraão diz: não, porque o herdeiro da minha casa vai ser o Damasceno Eliezer. E o Senhor fala: não é ele não, é um nascido de você. Aí é como Jesus pega Abraão pelo braço e conduz fora da tenda. E era uma noite de céu limpo, sem nenhuma nuvem, porque Deus diz para ele: olha para as estrelas. E eu chamo essa visão de extremamente exponencial. Porque Deus diz: olha as estrelas. E aí Deus diz: vai ser assim a sua descendência. Assim será a sua descendência.
É claro que Deus não está falando apenas de Israel. Deus estava querendo que Abraão enxergasse a igreja, a descendência espiritual de Abraão em Cristo Jesus. Diga amém. A igreja espalhada sobre toda a face da terra. Aquela multidão que João já viu em Apocalipse 7:9, uma multidão que ninguém pode contar, de salvos que estarão diante do Senhor por toda a eternidade. Diga amém. Pois bem, diga comigo assim, para você guardar, se você não está anotando, diga assim: visão geográfica, visão exponencial, diga visão extremamente exponencial. Mas agora, a quarta dimensão da visão, para mim é o ponto mais forte. Gênesis 17, verso 5. Gênesis 17, tudo isso Deus está tratando com a mente de Abraão. Olha o que Deus está tratando com esse homem há 4.000 anos atrás. E aí em Gênesis 17, 5, Deus disse: você não vai ser mais chamado de Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu te constituí pai de muitas nações. E Deus muda o nome. Agora, essa visão, ela não é geográfica, ela não é uma visão exponencial a princípio, nem extremamente exponencial, mas ela é uma visão para dentro. Diga uma visão para dentro. Diga para dentro. Ou seja, presta atenção. Ei, deixa eu te dar um segredo de crescimento. Se é que eu posso dar biblicamente falando. Olha para mim. Antes de você querer expandir por fora, antes de você crescer por fora, cresça por dentro. Você não entendeu? Antes de você crescer por fora, cresça por dentro. O que Deus queria era: Abraão, se enxergue como eu te enxergo, se veja como eu te vejo. Deus olhava para Abraão, que já tinha nessa época aí, já tinha 99 anos, porque o capítulo 17 começa quando Abraão fez 99 anos, ainda não era pai de Isaac, e Deus está olhando para ele como um pai de muitas nações, e Abraão está olhando para si como estéril. Talvez essa seja a tua realidade hoje. Você está olhando para você e dizendo: eu não consegui produzir, eu não consegui avançar, eu não consigo nem orar direito, eu não consegui fazer discípulo, minha célula não multiplicou, eu não consegui. E Deus está dizendo: se veja como eu te vejo. Lembra que eu comecei dizendo: como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. E dali um ano, com 100 anos, ele foi pai de Isaac. O restante da história você conhece. Mas Deus quer mudar essa realidade, porque se não mudar a mente, não vai mudar nada. Aquilo que dominar a mente de um homem, vai dominar ele todo. Por isso que todos os dias a nossa mente é disputada pelos demônios. E você tem que todos os dias entronizar o Espírito e Jesus como Senhor da sua mente. Diga amém. Coloca a mão na cabeça assim. E não é sessão de descarrego. Diga assim: a minha mente tem um Senhor. Jesus. Jesus. Agora feche os olhos e diga assim: querido Espírito Santo, gera em mim, continua gerando diariamente a mente de Cristo. Amém. Sim, amados, o maior trabalho do Espírito Santo não é distribuir dons. O maior trabalho do Espírito Santo é gerar Jesus em nós. E Ele só vai gerar Jesus em nós, se primeiramente Ele gerar a mente de Cristo em nós. E Ele só vai gerar a mente de Cristo em nós, se você permitir. Se eu e você pedirmos e dissermos: não quero que o Senhor gere em mim o caráter de Cristo, a santidade de Cristo, a mente de Cristo. E se a mente de Cristo estiver em você, o que vai ocupar sua mente é o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é santo. Vai ocupar sua mente o quê? Coisas boas. E se a sua mente estiver cheia de coisas boas, o que vai sair pela boca? Por que está cheio de gente que fala besteira? Porque a mente está cheia de besteira. Às vezes eu converso com algumas pessoas que eu fico com vergonha deles, porque é um palavrão atrás do outro.
Eu já atendi pessoas no meu escritório que de repente eu tenho que parar e falar: "Ô, querido, nessa sala aqui, a gente não fala palavrão, porque aqui eu consagrei essa sala ao Espírito Santo. Você pode parar de falar palavrão?" Sabe por que gente assim é? Porque tem na mente o quê? O que camarão também tem na cabeça. Eu não vou dizer o restante. É claro que eu estou brincando aí, mas você sabe o que camarão tem na cabeça, né? Você não sabe, pesquisa depois. É brincadeirinha, mas é verdade. A boca fala de que a mente estiver cheia. Coração na Bíblia é mente. Ninguém vai além daquilo que é capaz de pensar. Você pode limitar Deus nos seus pensamentos. Aí você não vive milagres. Aí você não transborda do Espírito Santo. Aí você chega a um ponto, você começa a achar: o evangelho não funciona para mim. Eu lembro que uma vez eu estava no Japão, em uma das nossas igrejas. Nós temos algumas igrejas no Japão. E eu sei que o pastor Hélio está assistindo essa mensagem. Se não tiver, ele vai assistir. O pastor Hélio, Alume. Nós temos 3 igrejas muito boas lá no Japão. E nós queremos abrir mais para a glória de Deus. Eu estava no Japão com o pastor Hélio, Alume e outras pessoas. Eu lembro que eu estava na cidade de Fuji, e eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, e uma membro da igreja lá de Fuji, japonesa mesmo, ela nem fala português, ela estava passando por um problema de enfermidade, era uma jovem senhora de 38 anos, mas ela pensava que o evangelho não funcionava no Japão, e o Hélio levou para a gente conversar, e nós conversamos durante umas 4 horas, num sábado à tarde. O tempo todo, eu tentava dizer para ela que o evangelho funcionava no Japão. E ela está dizendo: "Não, eu vou morrer. Porque Deus cura lá na Coreia." Ela falava assim: "Deus cura na Coreia do Sul, eu sei dos milagres que Deus faz lá. Eu já li, eu já ouvi muito que Deus faz lá. Mas Deus não cura aqui." Pastor Elber conheceu essa senhora. E a gente tentava falar: "Não, o evangelho funciona aqui." Ela falava: "O evangelho funciona no Brasil e na Coreia, mas aqui não." E finalmente eu falei: "Enquanto a senhora não conseguir crer, eu não vou orar. Porque você orar por alguém que não vai crer, você está perdendo tempo." Eu disse: "Mas se a senhora quiser amanhã, quando acabar o culto, a gente ora pela senhora." Então no outro dia, quando acabou o culto, eu pedi à pastora Lume para a gente orar por aquela senhora japonesa. E a Lume, mais algumas pessoas, a Rosângela, minha esposa, nós ficamos ali com aquela jovem senhora. E pedimos, o culto acabou, as pessoas estavam saindo, tendo comunhão, lá tem almoço quando acaba o culto, e a igreja pequena é fácil, dá para fazer almoço todo mundo, imagina uma janta agora, todo mundo aqui. Então, é aniversário hoje do Eli, paga logo a pizza para todo mundo aí, a hora que acabar. Os aniversariantes aí pagam. Eli está lá na mídia. Eli, paga a pizza logo, todo mundo aí. Ok. E as pessoas foram para a comunhão e nós ficamos ali, coloquei uma cadeira, falei: "Senta." Eu falei: "Hoje você vai ver que o evangelho funciona no Japão, que o Senhor Jesus opera a cura aqui." E impusemos as mãos naquela irmã. E a primeira coisa que eu pedi foi para Deus abrir os olhos dela. Que Deus abrisse a visão espiritual dela. E quando nós terminamos de orar, falei: "E aí, minha irmã?" Ela falou assim: "Pastor, estou curada." E ela falou assim: "E o meu problema era espiritual." E aí, a Lume traduzindo, é claro, e ela disse: "Eu vi os demônios saindo de mim." Eu disse: "Agora você viu que o evangelho funciona aqui também." Dá um lindo aplauso a Jesus. Deixa eu ir adiante e passar muito rápido, que o tempo acabou e eu só fiquei no primeiro ponto da mensagem. Eu tenho alguns minutinhos para encerrar. Deixa eu dizer uma coisa a você. Todo mundo já viu a gente falar aqui do pastor David Yong-Shu. Por muitos anos esse pastor foi pastor da maior igreja do mundo, que fica lá em Seul, Coreia. Eu tive o privilégio de ir nessa igreja algumas vezes, nas nossas idas à Coreia. Falar nisso, tem viagem para a Coreia em agosto.
está aí divulgado. Se você quiser, fala conosco que você vai viajar em agosto para a Coreia. Todos os anos a gente manda uma caravana lá para uma conferência de oração e santidade. Vale a pena. E vai mudar a mente. Diga amém. E aí, queridos, ele disse que quando ele começou o ministério, foi bem depois da Guerra das Coreias, logo alguns anos depois. A Coreia estava muito pobre, pouco tempo depois da divisão das Coreias, aquela guerra civil que dividiu e criou as duas nações, Coreia do Norte e Coreia do Sul, está aí até hoje, mas as igrejas oram muito por essa unidade, quem sabe vai acontecer para a glória de Deus. E ele disse que no início, tudo que eles tinham para comer era batata. Imagina o seu cardápio. A gente brasileiro que tem a mesa brasileira é tão farta, tem tantas coisas boas, e você ter só de manhã batata salsa para comer. E frita ainda vai, mas se você não tem gordura, era pobre, você tem que comer batata, ele disse que era batata cozida. Imagina que você tem 3 batatas por dia, você come uma de manhã, uma meio-dia e outra à noite. Era assim, foi assim que ele começou. Mas a mente dele era extraordinária, e a fé dele mais extraordinária ainda. Diga amém. E ele está lutando com isso, começando uma igreja do zero. Ele era formado em direito, mas ele foi curado aos 20 anos de idade. Ele recebeu uma cura de uma tuberculose, que ele estava lá para morrer. Ele é curado, e ele se forma em direito. Ele não foi ser advogado, ele decidiu ser um pastor. E ele está começando uma igreja. Eu vi as fotos quando começou, numa lona, muito simples, não tinha nem piso, e ele está começando. E tudo que ele tem para comer é batata. Ele disse que um dia ele foi até um lugar que tinha uma senhora com 9 filhos. E o marido bebia todas e batia nela e nos filhos, agredia, saía de casa. Ele foi lá e falou: tem solução para você, vai até a minha igreja, tem solução. Aquela senhora foi no culto dele, tinha pouca gente. E quando ela chegou lá, acabou o culto, ele falou assim para ela: e aí, a senhora quer que eu ore por você? A senhora quer que eu ore pela senhora? Ela disse: não, quem está precisando de oração aqui é você. Você está pior que eu. Ele falou que a mulher falou isso: você está bem pior que eu. Pelo menos eu tenho um pouco de arroz lá em casa. Olha esse piso, olha isso aí, olha, você está pregando aí, olha aí. E ele disse que aquele dia a mulher foi embora. Ele se ajoelhou e disse: Deus, muda essa história. Muda essa história. E Deus começou a mudar. E naquele ano ele batizou 600 pessoas. E a igreja começou a crescer. Ele voltou lá, chamou a mulher, disse: agora vai lá. E ela se converte. E hoje os filhos dela são pastores na igreja junto com ele, toda a família. Diga aleluia. Mas no meio daquela pobreza, um dia ele se olha no espelho pela manhã e ele está preocupado. E Deus fala assim com ele: você é um homem próspero. Você é muito próspero. Deus estava colocando as lentes dele. E aí Deus disse: você vai ser pastor da maior igreja dessa nação. Aí Deus falou com ele: fala alto. Só que ele morava de favor com alguns missionários americanos. Ele morava num quartinho de favor. E Deus disse: fale alto. Quem sabe Deus está falando uma coisa para você, você vai ter que chegar em casa, olhar no espelho e falar alto. Diga amém. Você está disposto a pagar o mico? Está mesmo? E aí ele começa a olhar para o espelho e dizer: David Jung-Chu, você é um homem próspero. Na verdade você é rico, você é muito rico, e você é pastor da maior igreja dessa nação. E ele fala alto, e quando ele sai na sala, os missionários estavam rindo dele. Você ficou louco agora? Ele disse: não, Deus acabou de falar e eu acabei de verbalizar, e essa é a verdade. Ele começa a andar em fé. E dentro de alguns anos ele era pastor da maior igreja, não da Coreia, mas do mundo. Essa igreja chegou a ter mais de 700 mil membros. Não, você não crê nisso, né? Por que você não dá um glória a Deus aí? De acordo com Filipenses 4:8, o que tem que ocupar sua mente é o que é verdadeiro, é o que é puro, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama. Olha para mim, quando você tira a mente da palavra, e quando aquilo que não é a palavra ocupa a sua mente,
você pode ficar depressivo com muita facilidade. Sabe o que é uma depressão? Eu não sou psiquiatra, e nem pretendo ser, mas eu sei que uma depressão, que toda depressão começa na mente. A pessoa começa a ter pensamentos negativos, pensamentos depressivos. Depois ela começa a ter sentimentos negativos, sentimentos depressivos. Depois ela fala e age como um depressivo. E aí tem vários sintomas. Chega um ponto que você começa a ter pensamentos de morte. Você perde o estímulo pela profissão, pela família, pela fé e pela vida. Mas tudo começa na mente. Sabe por quê? Olha para mim. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Seu espírito é sua consciência. Sua alma é o seu intelecto, a sua vontade, as suas emoções. E é aí no campo da alma que vem a depressão. E se você não deixar a sua mente sempre ocupada com o que é verdadeiro, com o que é puro, com o que é justo, com o que é amável, com o que é louvável, com muita facilidade você vai ficar depressivo. Você pode estar me ouvindo aqui e ser um depressivo. Eu quero dizer para você, Deus pode mudar essa realidade na sua vida. Agora mesmo. Se você alinhar a sua mente, diga, alinhar minha mente com a mente de Cristo. Quero só falar um pouquinho sobre as nossas palavras e aí nós vamos encerrar orando. Deixa eu falar um pouquinho no segundo ponto e aí eu vou encerrar. A segunda coisa, diga assim, mudar a maneira de falar. Diga bem bonito, mudar a maneira de falar. Tem algumas pessoas que falam porque tem boca. E tem gente que fala porque pensa. Sempre que você vê alguém que fala asneiras, que fala besteira, você vai dizer, falou sem pensar. Eu costumo dizer, fala porque tem boca. Mas outros que pensam um pouco, falam porque pensam. E pensar sem falar, você pode ter uma série de problemas. Mas eu quero dizer uma coisa. Primeiro, nós estabelecemos um conceito nessa igreja. Que cada membro dessa igreja, cada discípulo de Jesus dessa igreja, precisa falar só o que é bom. Só o que constrói, o que edifica, o que promove, o que abençoa o próximo. Diga amém. Não importa o que falar de você, você não vai devolver com a mesma moeda. Você vai falar o que é bom, falar o que edifica, falar aquilo que impulsiona a pessoa. Diga amém. Porque a boca fala do que a mente está cheia. Já disse isso no início. Mateus 12, 34. Parte B, vai dizer, são palavras de Jesus. Ele diz, a boca fala do que o coração está cheio. E coração é mente. A boca fala do que a mente está cheia. Já falei sobre isso há pouco. Mas nós temos o compromisso de falar. E se você não fez esse voto, eu te encorajo a fazer um voto mesmo de durante um ano, falar só o que é bom. Olha para mim, diga 1 ano, falando só o que é bom. Só o que constrói, só o que abençoa. Diga, só o que promove. Ó, imagina como é que vai ficar a tua casa. Ô, esposona, como é que vai ficar a tua casa? Se o teu marido parar de reclamar. Ô, maridão, como é que vai ficar a tua casa? Se a tua esposa parar de ser aquela goteira lá, ó. Como é que vai ficar a tua casa? Paz, harmonia. Céu na terra. Você quer isso na sua casa? Fala para tua esposa aí, 1 ano. 1 ano. Sem falar de ninguém. Porque falar mal é pecado. Ei, você quer sentar na mesa um dia com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Quantos querem? Primeira parte da ética para sentar na mesa é não falar mal de alguém que Jesus derramou seu sangue por ele. Então 1 ano, diga 1 ano, sem falar nada negativo. Diga até os corintianos.
Tom livre. Diga 1 ano. Falando só o que edifica. O que abençoa. O que promove. Sabe por que eu estou te falando isso? Pode parecer brincadeira, mas não é. Porque a nossa língua é um leme, é o leme da nossa vida. Diga assim, a minha língua, fala bonito, a minha língua é o leme da minha vida. Eu não vou mandar você abrir a boca, vai ficar feio. Mas para onde se apontar a sua língua, que você vai. Para onde se apontar a sua língua é onde você vai chegar. Pastor, qual é a base bíblica? Tem tantas, mas eu posso te dar Tiago 3, 4 a 6. Nesse texto, Tiago diz que os grandes navios, os grandes cargueiros hoje que nós conhecemos, os grandes transatlânticos, eles são dirigidos por um pequeno leme. E para onde o piloto do navio aponta ou vira o leme, é para lá que o navio vai. E ele diz, assim é a língua. Assim é a língua. Ele vai, nos próximos versículos, Tiago vai falando sobre isso. Mas Provérbios 18, 21 vai dizer assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Diga, a morte e a vida estão no poder da língua. Agora diga uma coisa positiva, diga assim, o milagre está na minha boca. Diga de novo, o milagre está na minha boca. Olha para mim, se você tiver uma doença, você pode falar, eu vou morrer dessa doença, meu avô morreu assim, meu pai morreu assim, e meus familiares morreram tudo de infarto, e não vai ser diferente. Você pode falar essa linguagem, ou você pode falar assim, é verdade que meu avô morreu com essa doença, minha avó morreu assim, mas é verdade que eles não tinham ainda a cultura de falar a linguagem do céu na terra, e eu decido encerrar essa cultura da terra para a terra, e eu decido andar na linguagem, na cultura do céu para a terra. E ao invés de você falar assim, eu vou morrer disso, você vai dizer, pelas pisaduras de Jesus eu estou curado. E se você vai orar assim, depois não destrua com a sua língua aquilo que você construiu ajoelhado em oração. Porque talvez você ora, vem aqui, canta, e na sua casa você ora, mas depois senta na mesa e fala mal de alguém. E eu te pergunto, o que está valendo? É quando você está criticando alguém ou quando você está orando? Porque a hora que você está falando mal de alguém, o Espírito Santo está vendo. Não esqueça, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia diz que Arão e Miriam falaram mal de Moisés e Deus viu e desceu e julgou. Números 12. Olha para o teu vizinho e fala assim, quando você fala mal de alguém, Deus está vendo. Aí fala assim, pelas tuas palavras, você será justificado ou condenado. Está em Mateus 12, 37. Presta atenção, olha para mim. Pelas suas palavras, você pode atrair a morte ou a vida. A maldição ou a bênção. Qual é a tua escolha? A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Agora, se você tiver a mentalidade de um conquistador, a sua linguagem será de um conquistador. Você entendeu? Se você tiver a mentalidade de Cristo, a sua linguagem será a linguagem de Cristo. Então, meu querido, comece a mudar a mentalidade. A partir de hoje, diga, mudando a mentalidade. Palavras do tipo, é difícil, você tem que evitar. Tem que riscar aí. Impossível, risca do seu dicionário. E começa a escrever, tudo é possível aquele que crê. Em vez de você falar a frase, não posso, não consigo, começa a falar, posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Em vez de você falar, estou doente, quando você falar, estou doente, você fica mais doente ainda. Você está doente, declare, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui curado. Declare a cura sempre no passado, e ela se tornará realidade na sua vida.
Aqui tem de tudo, vocês estão na casa do Pai, tá bom. Presta atenção, se você é um líder de célula, e você começar a falar, aquela célula é difícil, é uma pedreira, você está dizendo que não vai, você em vez de proferir a bênção, em vez de você falar, aquela célula é difícil, é uma pedreira, você tem que falar assim, está só 3 lá, você fala assim, aquela célula é muito abençoada, ela é poderosa, é lugar da manifestação do céu na terra, essa célula vai experimentar um grande mover de Deus, essa célula é lugar de milagre, ela vai crescer, ela vai se multiplicar muito. Olha para mim, se você olha para a sua família e fala assim, pastor, minha família é um problema. Não fala assim não. Você é profeta. Olha para mim. Em vez de você falar, minha família é um problema, sabe o que você tem que falar? A minha família é uma grande bênção. Vamos ensaiar isso, diga, minha família é uma grande bênção. Diga, todos serão salvos. E serão poderosamente abençoados. E poderosamente usados por Deus. Amém? Diga, eu e minha família serviremos a Jesus. Amém? Está vendo como é que muda? Em vez de você falar de problema, você fala da bênção. Diga amém. Porque se a mente for renovada pela palavra e for a mente de Cristo, você vai falar o que é bom. Porque o Evangelho nos ensina a pensar, e nos ensina a falar, e nos ensina a agir como Jesus. Diga amém. Agora isso precisa mudar. Diga no particular e em público. E aqui, claro, você não vai falar mal de ninguém na cadeira, o outro vai ouvir. Mas em casa, e aí? E no trabalho? Você viu lá? Aí você começa a falar da roupa, do calçado, da barba. E aí? Você viu lá? E se você é detalhista, graças a Deus eu não sou detalhista. Graças a Deus. Eu passo e não vejo muita coisa. Verdade. Às vezes a pessoa me pergunta, você viu como é que estava? Eu falei, não vi nada. Agora diga assim comigo, um líder cheio do Espírito Santo. Diga, ele inspira. Diga, ele é otimista. Positivo. Visionário. Encorajador. Motivador. Amém? O foco, presta atenção, estou te pregando isso para encerrar. O foco de homem de Deus não é naquilo que o diabo está tentando fazer. O foco de um homem de Deus é naquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. As nossas palavras têm o poder de atrair a bênção, mas têm o poder de atrair a maldição. Qual é a tua escolha a partir de hoje? A nossa missão, inclusive na cidade de Marília, é falar bem da cidade, é proferir palavras de bênção. Porque falar dos buracos, todo mundo já fala. Falar que a política não funciona, a maioria já fala. Falar de uma série de coisas, tem até gente me ajudando a pregar, mas por favor. Falar de uma série de coisas aí, todo mundo já fala. Mas que tal se você começar a transformar as fontes de morte em fonte de vida? Que tal se você começar a transformar as fontes de maldições em fonte de bênção? Não adianta você apontar o dedo e falar isso e isso. Você pode achar que eu estou falando loucura. Eu quero encerrar, o pessoal do louvor pode subir já. Mas deixa eu dizer uma última coisa. Um dia Deus pegou o profeta Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 11, e levou Ezequiel até um vale de ossos secos. Presta atenção, não era uma cidade como a nossa, era um vale de ossos secos. E Deus disse, esses ossos secos podem viver, filho do homem? E aí o profeta sai pela tangente. Ele olha para Deus e fala, tu sabes, Senhor. E aí Deus olha para ele e fala, profetiza esses ossos, filho do homem. Deus devolve a responsabilidade. O profeta devolveu a responsabilidade para Deus. E Deus diz, não, o responsável para fazer esses ossos viverem é você, profetiza.
Talvez você não pode mudar muita coisa, mas você pode profetizar a bênção. Você pode fazer a sua parte lá na sua rua, na sua casa. Amém? Você pode ganhar um vizinho para Jesus. Vai ser um drogado a menos. Vai ser um homem a menos no bar. Vai ser alguém a menos dando problema para a justiça. Vai ser alguém que vai somar. E assim nós teremos uma cidade mais justa, próspera e abençoada. Deixa eu dizer isso. E aí ele profetiza. E quando ele profetiza, há um ruído, um barulho. E os ossos vão se juntando, osso com osso. E aí vem os tendões, vem os nervos, vem os músculos, vem a carne, vem a pele. Mas não tinha vida. Aí Deus vem até ele e fala: profetiza ao Espírito, filho do homem. Profetiza. E ele diz: venha o Espírito dos quatro ventos e sopra sobre esses ossos para que vivam. E quando ele profetiza o Espírito, se levanta um exército numeroso, extremamente numeroso. Então quando você olhar para a cidade, comece a enxergar um exército de gente comprada pelo sangue de Jesus. Gente redimida pelo sacrifício lá da cruz. De gente cheia de fé e do Espírito Santo. Olha a realidade com os olhos humanos, mas profetize com os olhos da fé. Não ande apenas por aquilo que está diante dos seus olhos, mas pela visão celestial. Diga amém. Sabe o que eu estou dizendo? Provérbios 11:11 diz: pela bênção do justo, pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Leia isso comigo, vamos lá? Amém? Fique em pé. Esse culto nós vamos encerrar agora com essa canção e orando. Mas eu quero encorajar você a começar a experimentar um milagre lá na sua casa, fazendo um compromisso de mudar a sua forma de pensar, de mudar a sua forma de falar e de mudar a sua forma de agir. Que o terceiro ponto era mudando as atitudes. Não deu tempo de pregar. Depois você vai estudar isso lá na célula. O terceiro ponto vai ser muito bom. E se você tiver pensamentos nobres, se você falar o que é bom, o que constrói, o que edifica, e você tiver a atitude de Cristo, Filipenses 2:5 diz: tende em vós a mesma atitude de Cristo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Aí sim, nós estaremos vivendo o Evangelho como Ele é. E esse é o caminho para uma vida próspera, para uma vida abençoada. Diga comigo: o caminho para uma vida próspera, abençoada. Diga: é pensar como Cristo, falar como Cristo e ter as atitudes de Cristo. Enquanto cantarmos, se você quer mesmo fazer esse compromisso, eu espero que todos façam. É 1 ano, e aí cada um vai vigiar o outro. Mas se você criticar a atitude do outro, você já precisa pedir perdão. É um compromisso para valer. Sabe, seu casamento vai ganhar. Suas finanças vão ganhar, porque você não vai reclamar do salário, você vai abençoar. Seus relacionamentos vão melhorar. Sua saúde vai melhorar. Sim, você vai declarar a saúde de Cristo todos os dias. Seu trabalho vai melhorar. Você vai parar de reclamar do patrão e vai abençoar ele. Amém? Todas as suas áreas, todas as áreas de sua vida e de sua atuação vão experimentar a bênção do Senhor. Começa na sua casa. Então nós vamos cantar um pouquinho. Eu quero orar. Aliás, eu vou pedir o David que ora. Vem aqui. Enquanto cantarmos, se você quer fazer esse compromisso, se você quiser, sai do seu lugar, venha até aqui, faça alguma coisa.